Olá, tudo bem? Hoje vamos dar mais um passo juntos nessa jornada, a jornada da alma. A ideia da jornada da alma veio por entender os arcanos maiores do tarô como forças do nosso inconsciente, da nossa psique, que falam dessa jornada que a nossa alma percorre em direção a si mesma. Desde o arcano zero, o louco, o zero absoluto, o ventre cósmico, até o arcano do mundo, que é a completude, que na alquimia seria a conjunktio, a integração das nossas forças que não são necessariamente opostas, embora pareçam, mas complementares e que se buscam incessantemente para a totalidade do ser, porque em última análise só existe o um. A ideia aqui é que normalmente nós fazemos perguntas ao tarô, mas se a gente invertesse essa lógica e se os arcanos nos fizessem perguntas, o que descobriríamos sobre nós e sobre as forças luminosas e sombrias que nos habitam? A cada dia eu trarei um arcano e as possíveis perguntas que ele nos faria, e a partir delas você pode perceber quais outras perguntas podem surgir em você a partir da sua própria vivência, da sua própria experiência. As que eu trago aqui são sugestões para instigar você a ficar cada vez mais curioso, mais curiosa sobre si. Fazer perguntas é uma forma muito importante de conhecimento, de autoconhecimento, de não se conformar com o que está posto e buscar cada vez mais. Na Grécia Antiga, Sócrates usava esse método de fazer perguntas para chegar o mais perto possível do que poderia, do que pode ser a verdade. E eu também vejo as perguntas como uma forma de nos relacionar conosco e com os nossos conteúdos e, de fato, nos conhecer e acessar as nossas verdades. E depois de toda essa introdução, tendo isso em mente, hoje eu trago o arcano do mago e as perguntas pertinentes a ele. Então já sabe, pega o seu café, seu chá, o seu suco, fica bem confortável na sua poltrona, na sua cama, ou até lavando uma louça, né? O clássico de lavar a louça que eu adoro. E vamos refletir um pouco juntos hoje. Aconselho você também a ir ouvindo e pausando para perceber o que vem, o que surge após cada pergunta. Enfim, ouça esse áudio quantas vezes julgar necessário. Vamos embarcar nessa jornada rumo a nós mesmos, a jornada da alma. E hoje nós vamos viajar nessa jornada com ele, o mago. E ao trazer a energia, o arcano, o arquétipo do mago, trazemos aquele que dá o primeiro passo para começar a concretizar essa jornada. Pois cada arcano, dentro do que eu percebo, na verdade é 3, pois traz um pouco da energia do arcano anterior e um pouco da energia do arcano posterior. Portanto, o mago traz um pouco da leveza, espontaneidade, potencialidade do louco e também um pouco do mistério, do conhecimento do oculto e da intuição da sacerdotisa, o arcano que o sucede. E ele também pode trazer tanto a luminosidade quanto as sombras suas e desses arcanos também. E o mago é aquele a quem é oferecido todos os elementos necessários para deslanchar, e o uso que fará desses elementos depende só dele. E aí é que está a pegadinha, pois pode usar para construir coisas incríveis que o levarão muito longe, obtendo cada vez mais recursos para se desenvolver,
ou pode usar esses mesmos elementos para enganar tanto a si quanto aos outros. Talvez por um pouco de falta de fé em si mesmo, o que pode fazê-lo andar em círculos sem avançar como poderia se olhasse, né? Se ele se olhasse com mais atenção, consciência e verdade para aquilo que já possui. O mago é a consciência que age. Aqui descobre que pode interferir na realidade, o princípio da vontade, o mediador entre o invisível e o visível. O mago traz como símbolos clássicos o famoso gesto, né, acima e abaixo, uma mão apontada para o céu, a outra para a terra, trazendo essa ideia do princípio hermético, né, que diz o que está em cima é como o que está embaixo. Ele canaliza ideias, inspirações e materializa essas inspirações. Tem também como símbolo a mesa com os 4 elementos, onde tem o cálice, que simboliza a água, a emoção, a sensibilidade, a intuição. Tem também a espada, que simboliza o ar, a mente, a linguagem, a clareza. Tem também o bastão, que é o elemento fogo, que é a ação, vontade, o impulso criador. E também o pentáculo, que é o elemento terra, a matéria, corpo, resultado. Esses elementos também estão presentes nos arcanos menores. E o mago domina esses elementos, ele articula todos. Outro símbolo também é o símbolo do infinito sobre a cabeça, que é a consciência expandida, a criatividade contínua, o potencial ilimitado quando há foco, né? E aqui também eu quero falar agora sobre a faceta tanto sombria quanto luminosa do mago. Na sua faceta luminosa, ele traz clareza de intenção, autenticidade, comunicação verdadeira, o alinhamento entre pensar, sentir e agir. Na sua faceta sombria, ele traz manipulação, auto-engano, uso da palavra para controlar, promessas vazias e o ego inflado pela sensação de poder. E como arquétipo, ele pode ser o comunicador, o terapeuta, o professor, o alquimista, o artista consciente, o estrategista. E tendo tudo isso em mente, essa pincelada sobre tudo que o mago é, tudo que ele traz, a simbologia, toda a potencialidade dele, se o mago tivesse perguntas a nos fazer, eu imagino que seriam as seguintes na sua faceta luminosa. O que você quer criar de verdade e por que isso importa para você? Quais talentos você já tem disponíveis, mas insiste em subestimar? As suas palavras estão alinhadas com as suas ações? Você sabe nomear claramente o que deseja ou vive esperando que os outros adivinhem? Onde você pode agir agora, mesmo sem tudo estar perfeito? Se você assumisse a autoria total da sua vida, o que mudaria hoje? Agora, olhando para a sua faceta sombria, eu imagino que as perguntas seriam as seguintes.
Você está usando a sua inteligência para criar ou para controlar? Em quais áreas você promete mais do que entrega? Quando você fala para esclarecer ou para confundir e se proteger? Que narrativa você conta sobre si mesmo que já não é verdadeira, mas ainda te favorece? Você está encantando os outros ou evitando ser autêntico? Se sua vida refletisse exatamente as suas palavras, ela te orgulharia? E a pergunta mãe do mago: o que você está fazendo com o poder de criar que já existe em você? Então essas são algumas perguntas que vêm para que você pense, reflita, busque dentro de você as respostas, para que você acesse, para que você se conheça melhor, se entenda melhor, perceba em que momento da sua trajetória, da sua jornada você está, com a ajuda desse arcano. E como sugestão para você entrar em contato com essa energia do mago e para ativar também os seus poderes magísticos, eu sugiro que você crie um ritual de blindagem e proteção psíquica, algo muito simples. Você pode imaginar um escudo blindando o seu campo, uma luz, a presença de algum ser com o qual você tenha afinidade e que você tenha como protetor. E aí você perceba como se sente antes e depois de criar esse escudo. Observe o seu corpo, como ele reage ao fazer algo tão simples e sutil, mas ao mesmo tempo tão poderoso, né? Como que o visível, o seu corpo, reage ao invisível. Anote as suas impressões, os seus sentimentos, as suas emoções e também as respostas que surgem, outras perguntas que podem surgir também, acolhendo cada coisa que te chega exatamente como você faria com um amigo, porque é. E no caso, o amigo é você mesmo. Não há certo ou errado, apenas a sua honestidade, sem a qual não poderá conhecer-se de verdade. E aqui abaixo, na descrição, eu deixo uma música também, que para mim tem muito essa energia do arcano, o mago, para que você possa se conectar também. Sigamos juntos nessa jornada. Planeta Terra, século 21.